Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Esse vídeo de segunda-feira eu vou tentar trazer um insight para vocês. Por quê? Porque a bolsa ela sobe muito em um dia e cai muito no outro dia e às vezes as pessoas ficam perdidas, né? Então eu sempre falo para vocês que é importante ter um racional de longo prazo e a gente vai trazer isso em dados aqui para vocês, mostrando alguns exemplos de empresas que são do setor de varejo, setor de shoppings, que acabam que estão mais pressionados por causa da economia atual, e a gente vai definir, né, o que a pessoa quer. Ela quer ser uma pessoa contrarian ou ela quer ser uma pessoa que segue a tendência, né? Eu acho que a pessoa vai ter que decidir o que ela quer ser. Então, curtam já o vídeo de hoje, eu não vou antecipar muito mais coisa não. E se inscreva no canal, avise para o pessoal no WhatsApp também, e depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, é importante a gente ter sempre em mente o seguinte: o investimento em bolsa de valores, você tem como investir em diversas empresas que estão listadas. Então você tem empresas de energia elétrica, bancos, empresas de varejo, de shoppings, empresas exportadoras de vários produtos, enfim, extrativos, né, sem muita diferenciação, outras que já têm um produto manufaturado, industrial, igual uma WEG, por exemplo. Então, quer dizer, você tem uma gama de formas de investir, de forma, né, dos mais variados formatos. Então, qual a grande questão? Tem gente que tenta ficar assim, descobrindo qual vai ser aquele período melhor para investir. Então, começa a subir muito o dólar, a pessoa começa a comprar exportadora. O cenário do Brasil azeda, né? E aí a pessoa sai de todos os varejos possíveis, né? E vai investir naquelas empresas que investem, por exemplo, no exterior, que é o que tem acontecido agora, né? Você não vê mais pessoas querendo empresas de shoppings, de varejo e etc. Enquanto isso, você tem outras pessoas que têm um foco um pouco maior em longo prazo, que elas estão exatamente agora fazendo o quê? Acumulando essas empresas em preços menores. Né? Por quê? Porque na hora que você compra tudo ao contrário, você está comprando o que ninguém quer. Então você compra ela mais barato, né? Seria aquela pessoa que ele vai comprar o guarda-chuva no dia de sol, vai comprar talvez um presente de um casamento do futuro lá antes, porque viajou para um lugar e acha que vai ser interessante. Enfim, vai ser a pessoa que vai fazer coisas ao contrário, né? Talvez vá comprar o ar-condicionado no inverno, né? Ou vai comprar produtos de protetor solar no inverno também. Então, quer dizer, você tem algumas situações, né, que você sabe que vão acontecer e que você tem como antecipar. Uma das coisas que a gente tem certeza que vai acontecer são os ciclos de mercado, tá? Inclusive tem livros do Howard Marks sobre isso, né? Dominando os ciclos do mercado, por exemplo. Então, quer dizer, tem pessoas que gostam de surfar a alta. Então, beleza, né? A pessoa vai lá, viu que a Vale subiu de 60 para 80 para 85, aí quando chegou em 80, ela compra a Vale e ele tem um resultado imediato, um resultado maravilhoso, um resultado bacana, porque esse resultado acontece ali na hora. Quer dizer, o preço do minério de ferro está subindo, salvo se a pessoa der um azar absurdo dela comprar e logo depois a coisa começar a cair, que às vezes vai acabar acontecendo, mas salvo esse problema, ela sempre vai ter uma entrada das melhores possíveis naquelas determinadas ações, né? E tem as outras pessoas que preferem comprar aquilo que é mais barato, esperando que vá retornar em algum momento. Então, quer dizer, vamos mostrar um pouco agora dos setores do setor de varejo, que eu acho que vai ficar muito claro, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Renner. Né, eu acredito que as pessoas vão continuar comprando, por exemplo, roupa, né, e tudo isso. Agora, o que aconteceu com a pandemia? A Renner, ela tinha alguma coisa de venda de e-commerce, mas as pessoas não são tão acostumadas a comprar roupa no e-commerce. Além disso, ela tem alguns produtos financeiros também. Os produtos financeiros dependiam de ir na loja física. E você vê que a empresa tem uma receita que crescente
enfim, né, que é bastante grande aqui, invejável, até poucas empresas conseguem isso, e essa receita cai em determinado momento e a gente vai ver esse racional em muitas empresas. A mesma coisa o resultado bruto, ó, um resultado bruto que cresce, 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 e aqui a gente vê uma queda, resultado operacional que cresce, 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 e aqui uma queda. O lucro tem algumas que vão ter como a gente fala, vai ter um crédito aí extemporâneo de exclusão de PIS e COFINS que elas conseguiram, então o lucro não vai ser a melhor forma da gente analisar. Inclusive a própria Renner conseguiu isso. Esse dado aqui, ó, do segundo trimestre de 2020 é muito maior do que o do quarto trimestre de 2019, por exemplo, mostrando que, entre aspas, a empresa cresceu, mas ela não cresceu, né? A gente já viu nos outros. Então vamos tentar nos ater aqui, ó, receita líquida, resultado bruto operacional e no máximo a gente chega aqui no caixa líquido de atividades operacionais que caiu também. Então todo varejo vai estar mais ou menos assim, porque as pessoas estão comprando menos, né? Eu não estou falando de varejo de remédio nem de varejo de alimento, estou falando de varejos que não são essenciais. Né? Então a gente pode pegar a Hering aqui, ó. A Hering já vinha numa receita em linha, né? Não era uma receita crescente bonita igual a da Renner. Então veio aqui a pandemia, ela perde cada vez mais. Resultado bruto a mesma coisa, resultado operacional uma queda mais forte ainda, né? Mas quando a gente vem aqui lucro líquido, ela teve esse crédito fiscal que ajudou ela, né? Já há alguns trimestres está ajudando ela alguns créditos fiscais aqui. Mas a gente vê que caixa de atividades operacionais em queda, tá? Guararapes também teve aqui as quedas, olha como é muito parecido. Resultado operacional precisaria analisar, tá? Eu até vou analisar nas próximas vezes. É algo diferente do habitual. Tá crescendo o resultado operacional aqui, lucro líquido caindo e geração de caixa subindo também. Alguma coisa está acontecendo na empresa e infelizmente eu não sei aqui. Quando eu fui pegando as empresas para fazer o vídeo, eu percebi essa distorção em relação às outras. Mas a gente vê que provavelmente vai ser alguma coisa não recorrente também, afinal receita e resultado bruto caindo, não existe milagre. Aí a gente passa, por exemplo, para Marisa, né? Marisa aqui, ó, a gente vê queda também da receita, queda do resultado bruto, resultado operacional que já não era lá essas coisas caindo aqui para o negativo e prejuízo líquido também. CIA a gente não tem histórico suficiente, mas a gente consegue ver aqui que a receita caiu também, o resultado bruto caiu, ela abriu capital há pouco tempo, abriu em 2019, se eu não me engano, e finalmente aqui vamos terminar com a Arezzo, todas essas empresas, um gráfico aqui muito similar ao da Renner, né? Crescimento forte aqui de receita e queda, e aqui resultado bruto e queda. Então, só para a gente ter uma ideia, ó, a empresa gerando menos caixa. O que acontece com esse tipo de empresa? A Arezzo não aconteceu isso porque ela acabou adquirindo lá a reserva e o mercado botou ela um pouco mais para cima. Mas pegando aqui, por exemplo, ó, Multiplan, que é uma empresa de shopping, né, e que também estaria similar ali. A gente pode ver aqui no Oceans 14, por exemplo, ó, receita da Multiplan crescendo e 2020 caindo, né? Então, o que aconteceu com essas empresas? A gente viu quedas muito expressivas, né? Setor de varejo de shopping caiu de 34, aqui chegou em 18, semana passada bateu menos de 20, chegou a 19,38. Se eu pegasse aqui o gráfico da Renner, seria parecido, né? Se eu pegar o da Hering, vai ser parecido também, né? Poucas vão fugir disso, né? A Arezzo, por exemplo, foge disso. Olha só, a Hering chegou a bater lá 60 e agora está batendo aqui perto de 35. Então, quer dizer, tem alguns investidores, tá, que gostam de comprar esses descontos. Por quê? Porque a gente sabe que o varejo vai voltar, pode demorar 3, 4, 5 anos, ok. Mas pensa só, faz a conta. Se a ação subir de 36 para 60, em 5 anos que seja, qual é o resultado disso? Imagina que você comprou 1.000 ações a 36, você gastou 36 mil. E supõe que em 5 anos você venda elas a 60 mil, fora todos os dividendos que você ganhou, né? Então 60 mil dividido por 36 mil dá 66% fora dividendos. No caso da Renner, esses dividendos não são tão grandes, embora sejam trimestrais. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ter um resultado de 10,75% mais os dividendos.
o que é algo interessante isso pensando em 5 anos. Pode acontecer em 3, pode acontecer em 4, né? Pode acontecer em 2, por exemplo, sei lá, tem uma vacina, todo mundo é vacinado, em 2022 a Renner já está entregando o resultado lá de 2019 e ela já está lá em cima. Então tem gente que gosta muito disso. Agora, tem gente que prefere comprar o contrário, né? Quem prefere comprar as ações que estão subindo mais. Bom, se a gente pegar, por exemplo, a CSN, que foi a ação que mais subiu no ano passado, se eu não me engano, se não for a que mais subiu, foi uma das 3 que mais subiram e segue crescendo bem, a gente vê o oposto, que é uma empresa exportadora, né? A gente vê que ela está naquele crescimento. Por quê? Porque o preço do ferro subiu muito, né? Então ela está aproveitando, ela está surfando exatamente isso. Então com esse crescimento aí, ela surfando tudo isso de alta, ela vai acabar tendo uma facilidade aí para gerar resultados muito maiores. E a gente vê aqui, ó, um aumento da receita de 15 bilhões para 30 bilhões aqui, gerou um aumento de lucro bruto de 3 para 11 bilhões, né? Então aumenta muito mais. Resultado operacional nesse ano disparando, lucro líquido disparando, tanto que ela abriu capital, por exemplo, da CSN Mineração. E aí, com certeza, né? Como é que está aqui o resultado dela? O resultado dela na cotação, ele é o melhor possível nesse ano, né? Vamos esquecer o histórico aqui, que é super cíclica a empresa, e vamos olhar de 2019 para cá. Olha só, você podia ter comprado ela R$ 9,00 lá atrás, hoje está 33. Então, quer dizer, o que eu quero que vocês pensem depois desse vídeo de hoje? Não é falar assim, o certo é você comprar as ações do momento, então só vou comprar empresa exportadora, agro e tech. Né? Então só vou comprar isso porque isso está no momento, está crescendo. Né? SLC seria a mesma coisa, se eu olhasse aí. Ou se não, também não quero que você seja só o cara que compra ali, elétrica que está caindo, seguradora, varejo e shopping. Porque aí você vai estar tudo lá para baixo também. Então, quer dizer, o ideal é você ter uma carteira que contenha os dois. Né? E, claro, você vai ter, dentre essas exportadoras e tecnologia e etc., você vai ter um crescimento mais forte. Elas vão acabar representando um patamar maior, um percentual maior. E aí você vai pegando esses excessos que vão tendo e você vai migrando para o varejo, para o shopping, para as seguradoras que estão lá defasadas. No longo prazo, você vai perceber que em algum momento esse ciclo vai virar. Essas exportadoras, o dólar já não vai estar mais tão bom, você vai perceber que elas começaram a fazer investimentos que estavam lucrando muito e que não tem nada a ver, isso tudo acontece. E aí você vai ver elas começando a cair e você vai ver as de varejo, de shopping, o mercado interno começando a se recuperar. Então o mercado ele se movimenta muito dessa forma, tá? A única coisa é que eu acho que não vale a pena a pessoa ter uma carteira completamente focado em mercado interno nesse momento, porque a gente sabe que está um mercado um pouco mais difícil, embora seja aquilo que está barato. Se você tiver 5 anos, 10 anos para esperar e não vai pensar sobre isso, ok, você pode ter essa mercado interno. Só que no longo prazo a gente vê, né, como exportadora acaba crescendo no Brasil até por causa do dólar, né, que acaba que ele se desvaloriza de tempos em tempos. Então, o meu recado era esse. Abraços a todos, bons investimentos, até a próxima e não deixe de nos seguir nas nossas outras redes sociais também, como o Instagram, por exemplo, ou Twitter. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.